nasci aqui no território, aqui na cidade de Ademar também, mas especificamente na Vila Clara. Sempre morei por ali, estudei no Leonor Quadros. Nasci e cresci aqui. Eu sou a única da coletiva que não pertence a esse território. No sentido de que eu moro longe daqui, porém eu já frequentava esse território por conta da Natália. Sempre tive esse contato com o território porque meu pai também estudou no Leonor e no Yolanda quando as escolas eram juntas. E ele me contava que antes de ter construído aquela escola, a escola antes era ali onde era o antigo sacolão, que agora é o poupa-tempo. É uma conexão assim que é de pertencimento mesmo. Porque eu vivenciei um processo em família com os meus irmãos de gostar do lugar que a gente mora. Então a gente, por mais que tivesse essa coisa da violência, de ser um bairro marcado pela violência e de em alguns momentos a gente ter que falar sobre ele de uma maneira um pouco mais assim retraída em determinados lugares, sempre existiu dentro da minha criação a ideia do orgulho. Eu tô aqui eu posso transformar, aqui eu posso viver de maneira que eu quero, aqui eu posso ligar um rádio, aqui eu posso ir na calçada e jogar dominó. Eu vejo meu território dessa forma, com muita afetividade e lembranças de juventude, de adolescência, dos shows, das casas de amigos, dos passeios, das caminhadas pelas ruas com as amigas. E a saída era basicamente sair do Jardim Miriam onde eu morava e andar com o PC toda até o final ali perto do Pão de Açúcar, que era meio que um point que a gente ficava ali, mas assim, não tinha muitos espaços, não tinha nada. Então eu cresci com a ausência de espaços, assim. Com o ensino médio, assim, eu andava de skate com a galera na rua do Córrego, que na época a gente perdia muito skate também, porque caía efetivamente ali no Córrego. Então eu vivenciei um processo de escola muito ligado a uma escola muito trancada, não ter espaços culturais, não ter essas saídas culturais. Então, a luta pelo território ela é afetiva por conta da vontade de transformar, né? Aquilo que eu vivi, eu gostaria que não fosse dessa maneira, que fosse diferente, assim. A música me transforma desde que eu nasci, assim, basicamente, porque meu pai, ele era muito musical. Digo era porque vai fazer 7 anos que ele faleceu e ele era, né, meu melhor amigo. Ele tocava violão, sempre gostou de instrumentos de corda. Meu pai toca violão, né, violão, cavaquinho, então em casa eu me interessei também, eu e minha irmã, por instrumentos de corda, né. A gente chegou a fazer aula fora, lá no Jabaquara, que eram aulas gratuitas que tinha lá no Imigrante. E aí a gente se deparou com um professor que não estava assim, tão disposto a dar aula para meninas, né? Então isso já acho que foi já foi uma barreira, assim, e eu acabei me afastando um pouco dessa questão de instrumentos de corda, depois que eu fui me descobrir na percussão, né? Nós tentamos também, a gente teve uma bandinha assim, tipo, lá atrás, na época do colégio. Quando a gente era adolescente, a gente tinha uma banda chamada Amélias, que de vez em quando a gente tocava mal, a gente falava que era Amebas. Ao mesmo tempo que a gente estava formando essa banda, tinha a banda dos meninos que a gente conhecia, que eram nossos amigos, que também estava rolando na região. Mas aí eles já estavam num outro processo, num outro nível, assim, de tocar mais, ensaiar e se apresentar, de repente, em alguns outros espaços, né? Que ainda não eram... Eu acho que nenhuma de nós enxergava ainda essa possibilidade, né? Eles já enxergavam isso, né? Mas tem a ver com toda essa questão do incentivo para os meninos e para as meninas não. Na nossa época, né? Na nossa juventude, como que era, tipo, você ter uma banda? Primeiro você tinha que ter um equipamento, custar caro equipamento. Quem é que tem equipamento? Tem mina que tem equipamento? Na minha época, pouquíssimas mulheres tinham equipamento em casa. Tipo, uma guitarra, um baixo, uma bateria. Eu demorei 27 anos pra ter a minha bateria. Também não foi pra frente, a gente não tinha referências próximas, a gente não tinha... Quando eu falo referências próximas, é isso mesmo, de ter alguém que a gente conhece, que toque, que consiga, tipo, orientar ou trazer alguma inspiração. Era só pessoas famosas.
eu tive o meu primeiro emprego, que foi um estágio, que é aí que eu comecei a sair do território, comecei a frequentar o centro da cidade, aí foi o estopim, assim. Porque no centro da cidade a gente tinha informações que na quebrada, na periferia, a gente não tinha acesso. Então eu falei, caramba, então uma peça de teatro é assim, é essa combustão, é esse estouro, é essa coisa boa, tipo um show, é assim, tipo... Eu, com a Bárbara e a Natália principalmente, a gente vivia muito cultura e a gente acabava se afastando um pouco do território e consumindo em outros lugares da cidade que tinham mais acesso e coisa e tal. Mais ou menos aos 16, 17, fui conhecendo uma galera que curtia música aqui no bairro e a gente foi saindo e foi percebendo algumas movimentações diferenciadas. O que eu me lembro mais dessas movimentações diferenciadas são os saraus. Eu me inscrevi num projeto que se chama Jovem Monitor Cultural, onde basicamente é uma política pública que pega jovens de periferia e insere em equipamentos culturais na cidade, que uma das questões do Jovem Monitor Cultural é você contribuir num equipamento próximo da sua casa. E como a cidade Ademar não tem nenhum equipamento cultural, tirando o Jamac, que é maravilhoso ter, me colocaram no Centro Cultural Jabaquara. Hoje a gente já tem aí 260 mil habitantes. É a quarta maior densidade demográfica do município. É muita gente que a gente tem aqui, muita. E a gente não tem um espaço de cultura pública. A gente está falando de um território periférico, a gente carece também da parte de educação, a gente carece muito na saúde, a gente carece no transporte. Então, com isso, a cultura vai ficando um pouco de lado. E as pessoas ainda têm muito essa percepção do bairro, da região dormitório. A gente tem tantas demandas na vida e a gente tem tantas responsabilidades para cumprir que viabilizar um tempo, uma técnica, sabe assim, fazer a arte ser possível é quase um desafio dentro das demandas que a gente tem e do pouco tempo e que a gente tem para colocar essas demandas em dia. A cultura, ela molda quem a gente é. E falando nessa questão muito de território, também tem a pegada da memória, né? Então, de tudo que a gente trouxe, que as pessoas construíram aqui. Nos últimos 6, 7 anos eu venho atuando junto ao Fórum de Cultura, Cidade Ademar e Pedreira, e que eu fui desenrolando também essa percepção política das ações culturais. Eu vejo muitas pessoas na periferia com esse pé atrás por não conhecer sobre política ou políticas públicas, que a gente costuma ver aqui no território. Tipo, não quero falar sobre política porque eu não gosto, porque sobre política, futebol e religião a gente não conversa. Mas, eu sou uma pessoa... A Natália é uma pessoa, a Gabi, todas que tiveram a oportunidade de fazer faculdade ou um ensino superior através de bolsas de estudo, é política, sabe? O que a gente está fazendo aqui com Deixa Ela Tocar é política também. Eu já vim atuando com grupos coletivos culturais aqui da região de Cidade Ademar e Pedreira e eu percebia que não tinha muito espaço para nós mulheres atuarmos e tal. E aí eu comentei com a minha amiga, a Bárbara, pra gente fazer um evento, um festival aqui na região só para mulheres e tal, porque eu sentia essa falta. E esse evento ele tinha como foco chamar a atenção para a participação das mulheres da indústria da música. Então, Deixa Ela Tocar veio como uma resposta, primeiro em formato de manifesto. Não é um pedido, né, de licença, não é um pedido de licença. É uma imposição. E aí, por isso, a gente convencionou chamar o primeiro evento que a gente fez de grito. Bom, eu sempre falo que o elo é sempre a Nath, porque ela que foi chamando as meninas. E aí eu sou professora, comecei a atuar no estado junto com ela.
E ela falou que tinha vontade de fazer um projeto só com mulheres. E vem essa necessidade mesmo de abertura de caminhos para que as mulheres possam fazer produções musicais e se encontrarem também em outros lugares dentro da música e dentro da arte, né? Não ficarem presas a caixinhas que normalmente as pessoas colocam a gente. É só cantora ou a dançarina. Não que essas coisas não sejam importantes, mas que as mulheres possam se imaginar tocando um instrumento, comandando uma mesa de som, fazendo alguma coisa que normalmente não são espaços ocupados por elas, principalmente quando a gente está falando de um território periférico, né? A gente ficou muito feliz quando a gente foi contemplada, né? Porque a gente entende enquanto uma necessidade esse espaço, ter um espaço físico é uma necessidade dentro do nosso bairro, né, que carece de equipamentos de cultura. Eu sinto que espaços físicos, eles tendem a ter mais efeito na nossa experiência individual do que eventos. E aqui, acho que ter uma casa fixa aqui, que vai focar em educação, mas que também vai fazer essa circulação de pessoas, essa troca de experiências e de figurinhas, de contatos, principalmente, porque através da sociabilidade a gente vai criando laços de trabalho, laços de parceria e de entendimento e de muitas coisas mais, porque tá previsto também ter roda de conversa, né, ter exposição, tudo isso excede a questão da educação musical, né, mas faz um trabalho de comunidade, né? De criar laços de comunidade. E ter uma casa com foco em mulheres e focado pra arte e pra música vai ser muito transformador. Às vezes assim você sente até meio assim, nossa, mas será que eu vou conseguir tocar isso? Será que nós, enquanto coletividade, vamos conseguir? Só que assim, a gente vai precisar de ter coragem mesmo e tentar ir errando, né, se atropelando às vezes. Não tem muito jeito, não tem uma receita. Ninguém ensinou a gente nada sobre isso. A gente tá tentando fazer da nossa forma. A gente tá com a faca e com queijo na mão, assim. Vamos fazer um sandubão, vamos fazer uma torta de queijo, vamos fazer um pão de queijo, vamos fazer tudo, porque são várias as possibilidades. E a gente tem uma grana que é do Fomento de Cultura das Periferias e vamos fazer essa grana circular aqui no território. Que cultura é direito da humanidade em si, então é direito nosso, do território. Foi uma saga, foram mais de 90 dias de pesquisa, todas as meninas pesquisando o que viam ali na rua mesmo, ou mesmo, né, em site de busca, pesquisando. Foi um trabalho mais difícil do que a gente imaginava. Ao total, nós visitamos 9 espaços diferentes, com uma visita mais técnica mesmo, analisando as possibilidades do espaço. Esse foi o espaço que mais se enquadrou em termos assim, monetários, de espaço. E assim, pra mim foi esse cantinho aqui da bateria que deu uma ideia assim de que, nossa, eu acho que é aqui, sabe? Também pela região ser muito barulhenta, eu também já achei que era uma facilidade, não uma dificuldade. Aí beleza, fizemos as visitas das casas, aí fechamos o contrato com essa casa, boas, aí chegou o dia de trazer todas as coisas pra cá. Então veio o Cal, aqui da Quebrada, que tem uma Kombi, e ele parou na casa da Natália, que é uma descida, uma pirambeira. A gente tem que colocar uns tijolos do lado do pneu, porque senão o negócio desce, então a gente, né? Então eu, Bárbara e a Natália enchemos a Kombi com todos os equipamentos do coletivo Artefato, que estavam estocados na casa da Natália faz um tempo. Então foram os amplificadores, os PAs, a mesa de som, tudo que... a bateria, tapete, aí a gente foi colocando tudo dentro da Kombi. Eu estava de carro, e a gente foi até a casa da mãe da Natália, porque tinha um fogão lá. E a gente queria um fogão de 6 bocas. E a Juliana apareceu com o carro dela também. E em 4 mulheres a gente conseguiu carregar o fogão naquela pequena escada que tinha na casa da mãe da Natália. E trouxemos pra cá. A gente já tinha vindo aqui dar uma geralzinha, né? Dar aquela limpadinha, uma olhada na casa. E a gente trouxe as coisas pra cá. E passamos a pensar o que a gente ia fazer para adequar esse espaço. Estamos nesse processo. Desde que a gente entrou na casa, a gente passou por várias transformações. Então a gente pintou, começando pela cozinha, a gente pintou os azulejos. Tava de um jeito que a gente não tava gostando, ninguém, né? E aí compramos tinta, pintamos o banheiro,
Pensando na paleta de cores da coletiva, né? Esse espaço que a gente está agora não existia, né? Era um espaço sem essas paredes, mas foi levantado todo esse espaço que foi pensado para as nossas oficinas, que são as oficinas que a gente propõe para essas mulheres. Pesquisei técnicas, conversei com o pai da Gabi, que é uma pessoa super experiente, né? Sobre a forma como a gente ia usar esse espaço e pelo fato dela ser alugada, que a gente não poderia fazer uma intervenção tão brusca num espaço alugado, então precisa ser algo que pode ser removido com facilidade. Para isso a gente usou o sistema de drywall e a gente usou a lã de patch dentro das paredes também, que é uma lã que dá um certo isolamento acústico. Mexemos em toda a parte elétrica, né, e iluminação, porque não tinha tanta iluminação. O chão foi pintado. A gente recebeu doações de coisas muito importantes para nossa casa. Fogão e utensílios de cozinha da Dona Romilda, que é a mãe da Nath. A gente recebeu vários MDFs do Zil, que mora aqui próximo. Recebemos sofá, recebemos geladeira, estante, toca-disco. Então tem várias pessoas somando. Os instrumentos eles estão chegando também aos poucos e a gente pensa assim em trazer instrumentos das pessoas que a gente conhece, né? Que são esses artistas locais. A casa ela tá assim tá ficando cada vez mais estruturadinha, né? Então, para além de vir aqui tocar, ir embora, é um espaço também de aconchego, né? Que é uma casa, né? A nossa casinha, que é a casa delas. Eu não consigo ainda ficar bem assim porque eu fico com medo desse lugar não ser apropriado pelas pessoas, mas eu acho que a gente está trabalhando para que isso aconteça. Acho que um dos saltos, né, desse projeto foi a frente de pesquisa, no sentido de quantas pessoas trabalham com arte na região. Né? Quantas mulheres fazem disso uma atividade secundária ou primária nas suas vidas, né? E ter isso organizado é fantástico. Nós iremos divulgar os formulários via internet. A gente pretende mapear as mulheres da região Jabaquara, distrito de Jabaquara, cidade de Ademar e Pedreira. Então não é apenas uma questão de a casa tá aberta aqui, venham, criem com a gente. A gente quer entender também quem já está fazendo, o que está fazendo, como está fazendo e o que a gente pode ajudar para somar realmente, melhorar, enfim. Então, basicamente, a comunicação interna, quem faz é a Gabi, mediante a pesquisa também. E a comunicação externa, como redes sociais, como registro, eu fico responsável juntamente com a Bá e com a Bia. A gente também traz muito essa questão de articulação. Da mesma forma que nós nos articulamos enquanto coletiva, a gente também quer que outras mulheres artistas da região se articulem e que a gente possa lutar juntas, né? Para ter esse espaço, para conquistar outras frentes, para produzir mais. Existe um certo hábito de tratar os trabalhadores da arte como pessoas que deveriam estar fazendo isso apenas pelo prazer da arte, mas é um trabalho, requer estrutura. Então esse espaço ele pretende levar as profissionais da arte e da música enquanto tais. Então as oficineiras que a gente está trazendo para casa, elas são pessoas que vão estar recebendo uma remuneração pelo seu trabalho. Então, assim, não dá para ainda ter a dimensão do poder que vai ter. Eu espero que vai chegar um momento que isso vai ser orgânico, sabe? A gente vai simplesmente estar tocando o projeto e tocando um espaço da hora e cada vez mais pessoas vão adentrar de maneiras diferentes e transformando e o negócio não pode ficar parado, que eu acho que é isso que é importante, ele ter movimento. Porque aí as pessoas estão se apropriando de fato desse espaço, senão não vai ter sentido. Então é esse momento da gente se unir mesmo umas pelas outras, darmos as mãos e seguir fazendo arte em conjunto, né? Trabalhando todo mundo para um progresso aí, uma conquista de espaço, né? Dos espaços que foram negados por tantas vezes.
a linha do tempo, sabe? A linha do tempo, ela faz uma coisa muito louca pra mim, né? Ela faz o que é fadado pra todas as mulheres pretas, serem domésticas, serem cuidadoras, né? Ou terem filhos jovens, e aí eu tenho filho, eu consigo criar minha filha e eu consigo voltar pro mesmo rolê. E aí, dentro do não privilégio, esse é o privilégio, sabe? De voltar, de hoje falar assim, eu sou uma artista, né? O meu ganho, a minha renda monetária vem da arte, vem das latas, principalmente. A mulher preta, ela sempre teve atrás, saca? Ela sempre teve nos espaços, mas a hora que ela ia falar, não tinha mic. A hora que ela ia pintar, não saca? Era sempre isso. Eu estar em um espaço desse hoje, gerido por mulheres, entendeu? Mulheres pretas, eu acho que já é justo eu falar que eu sou foda. E quando eu vejo isso, o que me motiva, sabe, a ser foda, a continuar caminhando, de saber que a importância de eu falar, sabe, que não é só o debate entre nós, por exemplo, meu corpo em alguns espaços, eu sei a importância, e aí eu tenho que me achar foda, porque atrás de mim ou junto de mim tem várias mulheres foda, entendeu? Isso é louco, isso é louco. Eu só vibro e fico feliz, honrada de estar colocando meu trampo aqui também. Isso é louco, uma satisfação.